Todos nós, naturalmente, temos a capacidade de cura. Se doenças não existem. O que existem são pessoas doentes. Cura significa que você tem que mudar muita coisa na sua vida. O paciente de hoje, ele está nesse caos, então ele chega no médico, quer dar um remédio para mim, você tem que me dar uma pastilha, um remedinho para curar eu. É isso que mas a pessoa não quer fazer nenhuma mudança, não quer mudar o que come, o que bebe, o que faz na vida, ele não quer mudar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos aqui em nosso espaço Caminho da Luz, aqui em São Tomé das Letras hoje, nas montanhas, né? Esse clima gostoso, essa energia muito gostosa. E o tema que nós escolhemos para conversar com vocês hoje é como utilizar nosso poder de cura. Muito bem. Todos nós, naturalmente, temos a capacidade de cura. Tanto de autocura, quanto de também transmitir uma energia, um potencial vibratório para harmonizar e equilibrar outras pessoas. Isso é um dom natural que nós temos. Tá? E nós vamos conversar aqui hoje como nós podemos desenvolver essa capacidade, intensificar essa capacidade, colocar essa capacidade natural que nós temos a trabalho, para trabalhar com ela, para realizar esse processo. Ok? Então esse é o nosso fundamento hoje. Então a primeira coisa importante que a gente vai conversar com vocês é o que significa cura. Primeiro aspecto. O que é cura? Ou quando a gente pergunta como curar. Antes de responder o que é cura, eu preciso discutir o que é doença. É mais importante entender. Então, na verdade, nós temos que entender o que é a doença. Ok? No mundo ocidental, nós criamos uma visão científica da medicina, da doença e tudo mais. Então, o costume fundamental no Ocidente é combater a doença. Ou seja, o conceito de doença ocidental. Então é um vírus, é uma bactéria, tá? É um câncer, é isso e aquilo. Então, a nossa medicina ocidental, ela criou uma bioquímica, ela criou remédios para matar este elemento chamado de agente infeccioso. Certo? Em tese é isso, ou seja, se você tiver qualquer outro distúrbio de rim, de fígado, de intestino, de baço, tal, também tem um remédio para isso. Tá? Então, a ciência ocidental, ela montou toda uma estrutura farmacêutica, toda uma medicina para combater o agente que eles batizaram com o nome de doença. Ok? Agora, no Oriente, a visão oriental, a visão chinesa, taoísta, de doença é muito engraçado. Por isso que a acupuntura tal. E essas curas espirituais, elas estão extremamente conectadas com o fundamento da filosofia oriental, do pensamento oriental. Certo? O Reiki, por exemplo, né, vem do Japão, de uma tradição tibetana, né? Toda a acupuntura, toda a medicina chinesa, toda a massagem, tudo isso aí, né, a alimentação, até os aspectos yin yang do alimento, tudo isso aí vem de uma filosofia, de um pensamento oriental. Tá? Muito bem. Então, vocês vão se assustar, mas para o oriental, doença não existe. O que existe são pessoas doentes. Olha o ponto. Então o oriental não vai tratar a doença, ele não está preocupado com a doença em si, com o vírus, com a bactéria, papapá. Eles têm uma visão de que doença não existe. O que existe são, olha que interessante, pessoas doentes.
Tá? No Oriente, o pensamento fundamental é esse: doenças não existem. O que existem são pessoas doentes. Então agora vem a grande pergunta: por que, né, as pessoas ficam doentes? Por que as pessoas ficam doentes? Essa interrogação é separada aqui, né? Por que as pessoas ficam doentes? Na visão da medicina ocidental, oriental, né? Na visão da medicina oriental, as pessoas ficam doentes porque elas entram num desequilíbrio energético. Então, por que elas? Por causa de um desequilíbrio. Ok? Então, um desequilíbrio na estrutura e no campo vibratório causa a doença. Deixam as pessoas doentes. Porque os chineses, eles têm uma visão muito interessante de duas forças fundamentais do universo que se manifestam nos seres humanos, nos seres vivos, que é o equilíbrio entre duas forças que os chineses chamam de Yin e Yang. Tá? É o equilíbrio entre essas duas forças, entre essas duas energias. Então, saúde para os chineses é o equilíbrio. É a harmonia dessas energias. E doença é o desequilíbrio dessas duas forças. Tá? Eu vou dar um exemplo prático para vocês. E os chineses, eles sempre trabalham com a visão, né, das duas faces, das duas manifestações da energia, que eles classificam a grosso modo de Yin e Yang. Das duas forças fundamentais do universo. Eu vou mostrar para vocês uma pessoa Yin. Vamos supor que você tem um consultório, você é um terapeuta holístico, você é um médico, qualquer coisa. Acupunturista. Então você já diagnostica, a hora que o cara abre a porta do seu consultório, você já diagnostica, você já sabe o problema. Então, o cara ele vai abrir a porta do seu consultório, ele vai entrar assim, ó. Ele vai entrar assim, né? Ele senta. O doutor pergunta: o que você tem, meu filho? Ah, doutor, sabe, não tenho vontade de fazer nada. Estou angustiado. Cara. Então esse indivíduo é um indivíduo que desequilibrou o seu sistema para o Yin. Ele está totalmente voltado para esse lado Yin. Muito mole, muito frágil. O sistema dele entrou num desequilíbrio. Agora vai entrar um outro. Abre a porta, o cara... Meu porão, senta. Sabe, doutor, o cara não para de falar. Não, porque sabe, a minha vida tá uma droga. Isso aqui, olha, eu não consigo dormir de noite, tenho insônia. Isso aqui, o cara tá 1000 por hora. Ok? Estressado, trabalha pra caramba. Aquele cara vai no trânsito, briga com todo mundo no trânsito, xinga todo mundo. Então, esse cara, ele veio pro lado de cá. Ele tá no extremo Yang. Olha, o terapeuta não quer nem saber que doença que ele tem, qual órgão que está afetado, se é rim, se é estômago, porque esse cara ele vai ter 1000 problemas. Fígado vai estar baleado, digestão não faz a digestão, né? Intestino está tudo entupido, porque ele está... Isso vai causar uma série de doenças. E vai causar também, presta bem atenção, uma supressão do sistema imunológico. Nos dois casos, o sistema imunológico do indivíduo vai estar sem funcionar direito. E quando o sistema imunológico não funciona direito, abre-se as portas para infecções oportunistas.
Bactérias, vírus, tudo destrói você. Você quer ver o tratamento que as pessoas têm por câncer hoje? É radioterapia ou quimioterapia. Só que a quimioterapia, ela detona o sistema imunológico. 90% das pessoas que fazem quimioterapia para combater um câncer não morrem do câncer. Vocês sabiam disso? Elas não morrem do câncer. 90% vai morrer de infecção pulmonar. O cara pega uma pneumonia, uma simples pneumonia, e nenhum antibiótico combate depois. Morre. É a técnica, é como você encara o processo. Então, a maior parte dos remédios acabam tendo efeitos colaterais violentos. E então, o que o nosso médico oriental vai fazer? Nosso médico oriental, para curar esse indivíduo, ele precisa trazer o indivíduo para o centro. Agora, qual técnica nós vamos usar para trazer esse indivíduo para o equilíbrio? Então aí que é conhecimento, tá? Conhecimento. Muito bem. Existem várias maneiras de você vai analisar a vida do cara, ok? Existe um mandamento na medicina chinesa muito importante, e que é válido para a medicina espiritual, qualquer outro tipo de medicina, que nós vamos falar mais aqui da nossa capacidade de cura, né, energética, espiritual, essa coisa toda. Né? Eu estou só dando um toque para vocês entenderem como que o mecanismo de um passe cura, né? De um reiki cura. Existem muitas técnicas para você trazer o cara para o equilíbrio. O médico terapeuta, ele vai fazer o seguinte, ele tem que dizer para o indivíduo o seguinte: esse indivíduo, ele trabalha 12 horas por dia, estressado, meio empregado, no computador que nem um louco, pau, levanta, o corpo dele está tudo travado, não faz exercício físico, toma 3 garrafas de café por dia, sabe? O cara fica ali trabalhando, tomando café. Pois a cafeína vai excitando, ele vai entrando num campo explosivo. Então o bom terapeuta tem que fazer uma análise completa da vida dele. O que ele come, o que ele bebe, a vida dele, como é que é a vida, o que ele faz, o que ele não faz, tudo. Ter um panorama. E a chave está aqui. Não existe cura sem transformação. Sem mudanças. Isso qualquer mestre chinês, qualquer acupunturista vai observar. Cura significa que você tem que mudar muita coisa na sua vida. Existem terapeutas que vai observar, né, a sua atividade, como você vive. Você vive que não um louco, estressado, preso no trânsito de São Paulo, quer ganhar dinheiro, é seu objetivo é ganhar dinheiro, é seu objetivo é fazer isso. Os seus objetivos são todos materiais. Certo? A 1000 por hora. Como eu vou trazer esse indivíduo para o Yang? Para o centro, quer dizer. Então, na verdade, é uma proposta que nós temos que fazer constante de transformação. Você precisa ajudar e auxiliar esse indivíduo a tomar consciência do seu verdadeiro papel na Terra, do seu verdadeiro papel como alma encarnada, como uma alma em trânsito, como um ser que está de passagem por essa experiência planetária. Muito bem. Então, você tem que aconselhá-lo a mudar de vida. Porque não adianta, eu posso dar um passe nele agora, sabe? Posso fazer umas coisas aqui, ele vai acalmar, ele vai ficar super tranquilo. Ele passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, legal. Porque eu forcei ele 20%. Mas a própria atividade de vida dele volta, vai levá-lo àquele ponto extremo de novo. Ele vai ficar um dependente de você. Porque o que é o paciente de hoje? Ele está nesse caos. Então ele chega no médico, quer dar um remédio para mim. Você tem que me dar uma pastilha, um remedinho para curar eu. É isso que a pessoa... Mas a pessoa não quer fazer nenhuma mudança, não quer mudar o que come, o que bebe, o que faz na vida. Ele não quer mudar. Então, não há cura sem transformação. Então você precisa conversar muito com essa pessoa. Quando vem até você, você faz uma consulta legal com ela e olha, e você aconselha esse padrão de vida, essa mudança. Então, quais as mudanças que devem ser feitas na vida?
né? O que você aconselharia? Então, são várias coisas, são vários aspectos. Alimentação. O indivíduo precisa fazer uma reeducação alimentar e tomar consciência de tudo que come. E na alimentação você pode trabalhar o equilíbrio yin e yang das energias que você coloca dentro de você. Ok? A macrobiótica, por exemplo, é um trabalho muito em cima disso. Começou, o japonês que custou o Brasil, tal. As alimentações mais taoístas, ok? Dá para estudar esse equilíbrio, tá ok? Você pode se tornar totalmente vegetariano, tentar entender esse processo, o que isso faz na sua vida. Alimentação é um caminho. 2. É importante que você faça atividade corporal. Mas não é chegar na academia e ficar puxando ferro, que nem um louco lá, sabe? Entendeu? Que nem um doente mental, naquela... se mata, não. Você vai procurar uma atividade corporal mais voltada ao seu espírito. Então você procura uma yoga, sabe? Um tai chi. Mesmo que seja uma coisa mais ativada, vocês podem procurar um Kung Fu que tenha um mestre espiritual. Não é um mestre que vai tentar colocar você em campinho de competição, torneio, sair lutando, que nem tonto por aí. Não, nada disso. Uma proposta bem integrada de trabalho corporal. Né? Isso ajuda muito. E isso aqui, essa mesma coisa, eu vou indicar para o curador. O curador, ele tem que ser um cara assim. Porque, vamos supor que eu quero curar. Mas você é um poço de lixo. A hora que você meter a mão no outro, o que você acha que você vai estar passando para o outro? Né? Eu vou explicar como é que funciona o campo áurico das pessoas, o campo vibratório, para vocês entenderem o que é essa troca. Então, atividade corporal, tá, isso é muito importante. 3, você precisa fazer uma mudança na consciência. Uma mudança consciencial, né? Isso aqui só acontece se você voltar a estudar, ou seja, você precisa mudar o seu foco. Você é um materialista, não acredita em nada, essas coisas. Você precisa voltar para o seu interior, voltar para a sua alma, tomar uma consciência do seu espírito, tentar entender o seu processo reencarnatório, ver você como uma alma, um ser que continua após a morte. Não importa, você vai estudar taoísmo, budismo, você vai estudar as correntes do pensamento humano, você precisa mudar o seu foco. Sua mente precisa ser trabalhada. Né? E 4, você tem que tomar cuidado com a parte espiritual. Que eu sempre digo, semelhante atrai semelhante. Você atrai tudo aquilo que você vibra. Se você é uma pessoa muito ruim, o plano espiritual, a parte espiritual, encosto, perturbação espiritual, tudo isso acontece. Você atrai. Da mesma forma que na vida, se você for uma pessoa amorosa, carinhosa, quais as pessoas que vão atrair ao seu lado? Vão ser pessoas muito boas, amorosas, na sua vibração. Você vai estar num lugar compatível com a sua vibração e as pessoas vão estar mais próximas dessa vibração. Agora, se você é um puta de um cara filha da puta, só ferra os outros, é chefe, aquele cara que só quer pisar nos outros para ganhar dinheiro, você vai ter inimigos em vida. E provavelmente o mesmo padrão dos seus inimigos em vida você vai ter no plano espiritual ao seu redor. Então o seu campo vibratório vai estar muito pesado. Tá? Então, isso são mudanças profundas para que o indivíduo tenha saúde, que vai trazê-lo ao equilíbrio, vai trazê-lo o indivíduo para a harmonia. Uma prática de Tai Chi Chuan, uma prática de yoga, para colocá-lo dentro de uma leveza, de uma suavidade de corpo. Né? Tudo isso é importante. Muito bem. Então eu falei para vocês, nessa breve introdução, o que é a doença e como resolver esse problema, do ponto de vista mais oriental e espiritual. Agora vamos ver o nosso processo. Como utilizar o nosso poder de cura. Então vamos lá. A primeira coisa importante a entender é que nós somos seres